Olá, dando continuidade então aos nossos estudos sobre questões de gênero e de sexualidade, a gente vai verificar hoje o patriarcado e os seus efeitos, né, os seus impactos na sociedade, e também veremos a divisão sexual do trabalho, ou seja, como essa reprodução, né, da divisão por sexo, né, pela questão anatômica, pela questão da própria reprodução da sociedade, vai se expressar no trabalho, ou seja, na divisão das funções do que seria da mulher e do que seria do homem. Né? Então vamos para o patriarcado. Primeiro, né, o conceito de patriarcado é um dos principais pontos de partida para o pensamento feminista do século XX. Para as teorias feministas, o patriarcado é um sistema de poder análogo ao escravismo, por submeter as mulheres aos homens e legitimar o poder masculino nas esferas privada e pública, justificando, por exemplo, a violência doméstica e outras modalidades de agressão perpetuadas pela frequente impunidade nos crimes cometidos contra mulheres, justificados por argumentos que se fundamentam em uma suposta legítima defesa da honra masculina. Então, gente, o patriarcado, né, ele está dentro da visão androcêntrica, né, ou seja, de você ter uma visão de mundo pelos olhos masculinos, mas vai além. Ele agora pega essa visão de mundo, coloca como uma norma, né, e essa norma coloca o homem acima da mulher, né, fazendo com que seja simplesmente justificado, né, várias atribuições com relação à violência, a predominância do homem sobre a mulher, né, simplesmente numa legítima defesa dessa honra masculina. Né? Então o patriarcado, né, quando a gente pensa em patriarcalismo, que a gente vai lembrar até pela Bíblia, né, dos patriarcas da época de Abraão, né, onde os homens já eram líderes, já eram chefes dos clãs, né, e essa reprodução vinha pelo homem pai, pelo homem tio, pelo homem irmão mais velho ou filho, né? E essa reprodução ela vai se transformar numa coisa frequente, numa coisa fixa, né? Com essa visão do homem superior à mulher, né, trazendo essa hierarquia aí, que vai acabar entrando em vários espaços sociais, né, vai fazer com que a reprodução cada vez maior seja realmente da violência contra a mulher. Né? Não parece, mas a gente vai perceber aí ao longo desse capítulo que a gente vai ter respostas para isso, né? Como que isso se expressa, né? Então vamos lá, por exemplo, né? Aqui no resumo de vocês. Exploração sexual de mulheres no turismo, desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, assim como a predominância da responsabilidade da mulher nas atividades domésticas e a sua exclusão na vida política, são exemplos de que o sistema patriarcal ainda persiste. Então é assustador a gente perceber isso, né? Mas realmente, né, é uma reprodução desse patriarcado, né? Ainda tem aqui o exemplo, né, do Código Civil, né, que só tiveram algumas alterações na década de 60, em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Né? Aí nós temos aqui o exemplo da Neuma Aguiar, que é a socióloga que vai estudar e analisar esse patriarcado e esses efeitos, e ela analisa a obra do Gilberto Freire. Gilberto Freire, né, o autor do livro Casa Grande Senzala, ele analisa a sociedade brasileira, a sua formação, traz a questão da miscigenação, né, da mistura da cultura do negro, do índio e do branco europeu, mas também mostra como era o dia a dia dessa vida de casa grande, ou seja, das casas dos senhores de engenho. E aí demonstra como era o dia a dia, onde o senhor de engenho era o patriarca da família, era o chefe. Né? Ele dominava a vida pública e a vida privada da esposa, da mãe, das filhas, né? Das mulheres, inclusive, que viviam na sua propriedade rural ou então em localidades próximas, né? Sobre a sua liderança. E isso é uma representação ainda da colonização portuguesa. Né? E não é à toa que a gente percebe que o feminismo denuncia o patriarcado até como se fosse uma espécie de escravismo. E se a gente for analisar, sim, a gente pode sim comparar a questão desse patriarcado com o escravismo, né? Onde você coloca a mulher submissa no papel inferior e hierárquico em relação ao homem. Né? Outro pensador brasileiro, né, foi a análise do Joaquim Nabuco. Né? A Neuma Aguiar, ela também
trouxe essa questão aqui, né, sobre o Joaquim Nabuco. Ele não enxergava traços de resistência no comportamento das negras escravizadas que abortavam a gravidez resultante de estupro, fazendo uso de ervas daninhas e venenos. Ele atribuía à prática a ausência de religiosidade e a falta de instrução dessas mulheres. Então, vamos lá. Os senhores de engenho e outros senhores, eles estupravam. A prática do estupro, né, com a mulher negra escravizada era uma coisa comum, era uma coisa normatizada, né, no período colonial brasileiro. E aí essas mulheres escravizadas, elas forçavam, né, um processo abortivo. E aí o estudo do Joaquim Nabuco foi analisar isso como se elas não tivessem religiosidade, né? Como se fosse uma falta de instrução, de conhecimento, né? Então percebam, por esse lado, ele não consegue olhar e ter a visão, né, da mulher naquele sentido. Então a gente acabou percebendo, né, que isso aí também foi uma reprodução, né, como fala aqui no resumo, né, do concubinato, né? Ou seja, os homens era normal serem casados, mas também terem uma concubina, ou seja, uma mulher onde ele poderia ter as suas satisfações sexuais fora do casamento, né, monogâmico. Além também da negação da paternidade, que se estuprava a mulher e simplesmente o homem podia negar a paternidade, ou seja, eu não sou o pai, não vou assumir essa criança, né? Não tinha ciência para poder fazer identificação de DNA e etc. E além também da cultura do estupro, né? A gente tem um político aí, né, que simplesmente falou na Câmara dos Deputados que, né, aos gritos, aos berros, né, para uma mulher deputada: eu só não te estupro porque você não merece, né? Olha que peso dessa fala, né? Já que a gente está percebendo aí que realmente a cultura do estupro, ela é generalizada. É uma coisa absurda, né? Se a gente for parar para poder analisar. Aí nós temos aqui, né, mais à frente, tem até o exemplo da Marcha das Vadias, né, que é uma marcha que foi iniciada em Toronto, no Canadá, né, lutando pelo fim do patriarcado, né, por mais direitos das mulheres nas sociedades. E essa Marcha das Vadias também acabou chegando em outros locais, inclusive em São Paulo, no Brasil, também tem essa movimentação anual, né, por essa luta contra o patriarcado e pelos direitos das mulheres. Aí aqui está falando, né, que mesmo nas cidades que têm maior liberdade sexual para as mulheres, os sintomas da sociedade patriarcal permanecem. Uma coisa importante é na questão moral, né? O homem que fica com várias mulheres, ele é o galinha, mas ele é o pegador, né? É o cara que está fazendo sucesso ali, que fica com uma, duas, três na noite, né? Já no contrário, a mulher que fica, né, com mais de uma pessoa numa relação, né, ela é a piranha, né? Ela é a degenerada da sociedade. Então, para vocês perceberem que até no aspecto moral, né, essa questão do relacionamento, a gente tem visões diferentes, né? Também tem outras questões interessantes das atividades que são mais atribuídas às atividades domésticas, né, do lar. Por exemplo, quando tem um homem cozinhando em casa, né, tem aquela questão de você achar que ele tem uma conduta sexual, né, que seja afeminada, né, dentro do padrão androcêntrico e heteronormativo, né, da sociedade. Mas quando você tem numa gastronomia, o cozinheiro é o chefe, né? Então ele é o líder da cozinha, é que ele cria pratos. E aí as funções subalternas dentro de uma cozinha, né, de restaurantes e da gastronomia, é a mulher que é a cozinheira, que é a classe mais baixa. Mas dentro da casa, quem cozinha não pode ser o homem, é a mulher, porque é uma atividade doméstica. Então, são contradições tão absurdas, né, que a gente só rindo para poder verificar isso, né? Mas rindo porque é absurdo, mas triste, contemplativo, né, e crítico, na verdade, porque isso é real. Porque isso é uma coisa que existe ainda até os dias atuais, em pleno século XXI. Né? E aí tem o estudo, né, da socióloga australiana, né, Raewyn Connell, que ela trouxe a questão da masculinidade hegemônica, né, que seriam os sintomas, né, que o patriarcado constitui-se num sistema que dá poder aos homens e fundamenta a sua dominação sobre as mulheres. Né? Ser homem é responder a determinados padrões culturais
que podem variar em sociedades multiculturais. Além disso, a masculinidade considerada ideal será dominante e, com base nela, serão classificadas todas as outras expressões masculinas. Ou seja, a masculinidade vai variar de local para local. Entretanto, essa característica de masculinidade ela vai ser adotada como padrão, né, e seguida dentro daquela sociedade no aspecto cultural. Né? Ser homem dá questão de status e poder, né? E aí vem os questionamentos. Mas onde estariam as chances de transformação nas relações entre os gêneros? Ao destacar as variações da masculinidade perante o modelo hegemônico, a socióloga menciona a possibilidade de construção de hegemonias positivas, ou seja, de masculinidades que se mostram receptivas à igualdade com as mulheres. Então ela traz uma possibilidade, né, de você ter masculinidades receptivas, né, que tenham padrões também de igualdade com as mulheres. Né? Então até aí a gente percebe como o patriarcado, né, ele traz efeitos realmente nocivos, né, desde da dominação política, da dominação do público, né, da esfera de administração de estados até da administração de lares e de negócios na figura do homem, enquanto na mulher você deixa preconizada situações da atividade doméstica, do lar, e ainda a perpetuação de crimes e violências praticados contra a mulher. E a divisão sexual do trabalho, né? A divisão sexual do trabalho, a gente tem o termo divisão social do trabalho, né? Que o Karl Marx e o Engels trouxeram, mas a gente também consegue adaptar isso dentro dessa proposta de criticar, né? De analisar a participação das mulheres efetivamente no trabalho. E aí nós temos alguns dados estatísticos, né? No Brasil, as mulheres recebem, em média, 30% menos que os homens, né? E um dos piores índices de diferença salarial de gênero no mundo inteiro, né? Um dos piores índices. E ainda aqui, né, as mulheres geralmente ainda trabalham mais horas que os homens, porque além das atividades de fora, elas também cuidam do lar, tem as atividades domésticas, que elas também acabam cuidando por essa visão patriarcalizada, né? E ainda, em situação mais precária, tem as mulheres trans. O que são as mulheres trans, né? São as mulheres que não se... os homens, na verdade, que não se identificaram com o gênero masculino, né? Que é o comportamento dado pela sociedade, da visão masculinizada, que a gente já estudou anteriormente. E adota uma visão, uma vida, né, entre aspas, feminina, né? Feminilizada. Então a gente tem as mulheres trans, por exemplo, sofrendo mais preconceito ainda, e os números são mais assustadores. Cerca de 90% desse grupo só encontra trabalho na prostituição e apenas 5% dele está no mercado formal. Então ainda é mais assustador, né? O sofrimento que tem esse grupo das mulheres trans, né? Porque a gente acaba, às vezes, associando, né, de forma preconceituosa que toda mulher trans, enfim, ela é prostituta, né? Na verdade, ela é prostituta porque ela precisa, senão ela morre. A sociedade ela já faz o preconceito com ela no dia a dia. Já olha enviesado, não quer nem encostar, às vezes. É de risinho, até a prática realmente da violência física, né? De grupos radicalistas aí, né? Que acabam perseguindo e matando até esses grupos de mulheres transexuais. Então é muito complicado isso, né? E aí o Karl Marx, né? Aquele barbudo lá do século XIX, inteligentíssimo, que infelizmente muitas pessoas condenam o trabalho dele, eles começaram a perceber também o estudo e trouxeram respostas para isso, né? Que tem a ver com a divisão do trabalho fundamentada nos sexos, com base na propriedade privada e na família monogâmica, né? Com o estabelecimento do patriarcado e da família monogâmica, a mulher passou a ser desvalorizada, assim como seu papel na sociedade, a função do cuidado e da reprodução familiar. Enquanto as funções associadas aos homens, que eram os assuntos públicos, né, e produtivos, que seriam geradores de riquezas, passam a legitimar sua dominação, e as funções associadas às mulheres, né, que são os assuntos domésticos e de reprodução, tornam-se desvalorizados, né?
A gente tem aqui no quadro, né, alguns números interessantes, né, da posição em relação ao índice de desigualdade de gênero, né? Nós temos os melhores países do mundo, que são Islândia, Finlândia e Noruega, né? Aí, para ter uma comparação, os Estados Unidos está em 20º. A Argentina, nosso vizinho aqui, está na posição 31, enquanto o Brasil está na posição 71, né? Então, realmente essa desvalorização e esse abismo salarial e da desigualdade nessa divisão sexual do trabalho no Brasil é de forma muito profunda, né? Aqui mais à frente, né, está demonstrando que com a chegada do capitalismo na Europa, em particular a partir do capitalismo industrial, as mulheres, né, e também as crianças formaram uma mão de obra genérica muito mais barata para ser utilizada nas empresas. Muitas delas acabavam reproduzindo o trabalho que faziam em casa, ou seja, costura, confecção de tecidos e a limpeza, ou seja, trabalhos mais genéricos, né, que são associados ali dentro do cuidado doméstico do lar, que acabavam elas reproduzindo também nas empresas, né, nas fábricas, indústrias, etc. Então, a divisão técnica e social do trabalho se desenvolveu rapidamente no capitalismo, né? As tarefas se tornaram cada vez mais especializadas e fragmentadas. Isso aí a gente estudou no Fordismo, né? Na divisão do trabalho, cada vez mais especializado, né? E aí, cada vez mais os espaços de fora da família, né? Que eram os espaços produtivos, né? Geradores de riqueza, acabaram ficando cada vez mais com os homens, as mulheres cada vez mais nas atividades do lar. Durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, você teve uma saída bastante da mulher para as atividades de fábrica, né, já que muitos dos homens estavam nos empenhos de guerra, né, mas mesmo assim, depois que acabavam essas guerras, o modelo retornava, ou seja, das mulheres no lar e dos homens produzindo riquezas, né, entre aspas, saindo, né, da esfera da casa privada para a esfera pública. Tiveram tentativas, né, de criação de leis para poder melhorar essa situação, né? Aqui no Brasil, por exemplo, teve um decreto em 1932 que proibiam que as mulheres, né, para que elas tivessem mais proteção, né, tivessem e fossem menos exploradas pela indústria, que elas não poderiam trabalhar de noite. Só que aí, gente, como diminuiu o trabalho noturno para as mulheres, então, ao mesmo tempo, acabou relegando a elas somente o trabalho praticamente doméstico, né, do lar, né? E com trabalhos, é claro, subremunerados, com salários bem diferentes em relação ao dos homens. Durante o século XX, né, tivemos esforços produtivos, né, que eram bastante necessários na indústria. Como eu falei, com o fim dos períodos de guerras, o modelo voltava, né, trazendo o homem provedor, né, e da mulher cuidadora, ou seja, o homem provém a casa, ele sustenta a casa com seu salário, trabalha, produz, gera riqueza, enquanto a mulher cuida da casa, reproduz, né, cuida da reprodução dos filhos e etc. Para a gente poder finalizar, então, né, tem uma análise ainda mais profunda a partir da década de 60, né, principalmente na Europa, né, com movimentos feministas oriundos da França, até a década de 80, e analisam cada vez mais que as indicações, né, da mulher, embora esteja participando cada vez mais no mercado global, trabalhando fora, se formando em universidades, até porque pela média, gente, de estudo, a mulher ela tem mais tempo de estudo do que o homem. Entretanto, a jornada dela é muito mais cansativa. Porque elas às vezes já têm até triplas jornadas de trabalho. O que seriam triplas jornadas de trabalho? Elas cuidam do lar, dos filhos, estudam e ainda trabalham. Não é difícil encontrar pessoas desse jeito, tá, gente? É muito comum, né? Pessoas que de repente trabalham no comércio, né? Mulheres, no caso, né? Que trabalham no comércio, que num outro momento cuidam da casa, de repente dos filhos, ou então de parentes, alguém doente da família. E no outro período ainda faz faculdade. Não é à toa que muitas universidades aqui no Brasil têm os cursos noturnos, né, que favorecem aqueles jovens estudantes, né, que trabalham durante o dia.
Então, para poder finalizar aqui, podemos encontrar diversos modelos e padrões de divisão sexual do trabalho, de acordo com cada cultura. No entanto, a combinação de colonização e capitalismo fez com que o modelo ocidental fosse exportado para grande parte do mundo. Inúmeras leis e costumes em relação às mulheres estão sendo modificadas. Mesmo assim, calcula-se que em mais de 15 países as mulheres ainda são proibidas de trabalhar. Estados como o Irã e o Gabão reconhecem até hoje o direito do marido de se opor ao trabalho da esposa. Ou seja, se caso o marido ele não reconhecer e não quiser que sua esposa trabalhe, ela não vai trabalhar, né? Então essa questão é muito importante porque acaba diminuindo e transformando a mulher em submissa e necessária ao homem. Ou seja, já que o homem trabalha, ela acaba não estudando, não se especializando ou aprendendo algum trabalho, né, algum estudo, e acaba fazendo com que muitas das mulheres acabem sofrendo violação, violência, né, e controle do esposo, porque se caso ela sair daquele casamento, daquele relacionamento, ela não tem como sobreviver. Então é uma questão muito mais profunda se a gente for parar para analisar. E a gente parar, né, com esse discurso de mimimi, né? Esse é um discurso muito ridículo, é um discurso muito pequeno. Na verdade é momento da gente ouvir, da gente analisar e a gente aceitar. Beleza, gente? Então por hoje é só, a gente finaliza aqui e na próxima aula a gente continua o debate já aprofundando aí para outras questões sobre o tema de gêneros e sexualidade. Um abraço, gente. Até a próxima.